Oi pessoal, aqui é Mariana Murtani do blog magialiteraria.net e eu quero saber se você sabia que o sapatinho da Cinderela não é de cristal e que algumas das nossas personagens favoritas dos contos da Disney morrem e que o Aladdin não é do tempo que ele parece ser. Eu sempre gostei de assistir os filmes da Disney, os desenhos que eram baseados naquelas mesmas histórias e principalmente de ouvir minha mãe contando todas essas histórias pra mim. Tanto que aqui eu comentei num outro vídeo, que se eu não me engano é o Coffee Book Tag, que eu falei sobre as coleções que eu tinha, que a minha mãe sempre comprava pra mim, que a gente sempre, a cada dia, ia comprando daqueles livrinhos fininhos, sabe, de coleções quando eu voltava do colégio. E essas daqui são as coleções que eu falei, que são tipo um baúzinho, tá vendo? É um baú e vem com essa cordinha aqui. Eu vinha toda feliz na rua que eu tinha ganhado uma. Mas a minha favorita sempre foi a Bela, e eu contei isso no outro vídeo. Eu até mostrei a minha alegria dançando, porque eu fazia dança. E eu mostrei como foi dançar o jantar da Bela, a realização de um sonho pra mim, dançar o jantar da Bela e a Fera. E aí vocês confiram lá no outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Como eu sou boazinha, vai ter vídeo durante este vídeo sobre Aladdin, que eu já fui Jasmine, minha gente. Pois é, eu já fui Jasmine no teatro. Mas enfim, eu estou aqui com o abuso do meu amor Mickey, com o amor dele a Minnie, né, no caso. Mas eu amo Mickey. Queria dizer isso pra vocês, eu amo Mickey. Mais que eu amo a Disney, eu amo Mickey. Eu vou falar pra vocês hoje sobre as diferenças dos contos, dos desenhos da Disney, a história que a gente sempre escutou, para os contos reais. Aqueles contos que foram escritos pelos escritores há séculos passados, há anos passados. E que a gente não sabe, que as crianças não sabem. E que se soubesse poderiam ter a infância acabada ali. A minha ideia é deixar a grande surpresa pro final, então vocês vão vendo que as coisas vão piorando. Sobre a Cinderela, vocês sabiam que a Cinderela se chama Ela? Eu acho que vocês sabiam porque tem várias adaptações da Cinderela, várias adaptações contemporâneas, e os personagens se chamam Ela, tipo Ella de Frel, aquela Ela da Anne Hathaway, sabe? O nome dela é Ela, só que eles não chegam a chamar ela de Cinderela, eu acho. E a da Hilary Duff também não se chama Ela, se chama Samantha, né? Mas tem aquela Cinderela da Drew Barrymore, que eu acho que se chama Ela. É, se chama Ela sim. Ah! E Cinder significa brasa, cinza. E é porque a Cinderela sempre tinha, né, aquela cinza, o rosto manchado, o corpo, o vestido manchado, porque ela ficava limpando a casa e tal. Então as irmãs dela chamam ela numa brincadeira, ficam falando, ela tá cheia de brasa, né? E aí Cinderela. É isso aí, é verdade. E a Cinderela também não é aquela pessoa, né, que perdoa todo mundo. Ela não é maravilhosa assim como você achou que ela era. Antes de falar sobre isso, eu preciso dizer que o sapatinho da Cinderela é de ouro, assim como o vestido dela. E não existe fada madrinha. A fada madrinha é a mãe dela e os pássaros que a ajudam, né? Existe o túmulo da mãe e ela sempre ia pra esse túmulo da mãe chorar sempre que acontecia alguma coisa, que a madrasta destratava ela, ou seja, quase sempre, todo dia, toda hora. E ela chorou tanto que dali, das lágrimas dela, regou uma árvore. E aí, sim, nasceu uma árvore das lágrimas de Cinderela. E aí, no dia do baile, são 3 dias de baile, meus queridos. São 3 dias de baile. E ela vai lá pro túmulo da mãe chorar porque a madrasta rasgou o vestido dela. E aí, magicamente, aparecem os passarinhos com um vestido pra ela, um vestido de ouro. E aí aparecem os sapatinhos de ouro. Então não é cristal, não tem nada de azul nessa história. É ouro. Bem mais chique. Eu acho mais chique. Ouro mais chique. Inclusive tem um monte de gente que achou ridículo a Anna Kendrick lá naquela adaptação, lá no Into the Woods, pela Caminhos da Floresta, que o sapatinho e o vestido dela são de ouro. Todo mundo ficou, ai que ridículo, Cinderela de ouro, querido, Cinderela é de ouro, você não sabe de nada. Aí lá no final as irmãs tentam ir ao casamento, só que elas não conseguem, porque os olhos delas são furados por pássaros. E antes disso, uma corta os dedos e a outra corta o calcanhar pra tentar entrar no sapatinho. Aí a Cinderela, que não é boba nem nada, ela faz o quê? Ela vai matar a madrasta dela, colocando a cabeça dela assim na frente do baú. E aí ela abaixa a porta e ela quebra o pescoço da madrasta dela e mata a madrasta dela. Cinderela boazinha. Chapeuzinho Vermelho.
Gente, eu adorava Chapeuzinho Vermelho porque tinha um vermelho no meio. Eu sempre gostei de vermelho, sério. Aí eu sempre quis me fantasiar de Chapeuzinho Vermelho, só que isso nunca aconteceu, uma pena. Primeiro vamos começar dizendo que no final não tem caçador, não tem ninguém pra salvar a história, entendeu? Já começa ruim o negócio. Aí vai ficando pior se você pensar que o lobo de fato matou a vovozinha, já é triste. Mas aí vem a parte ruim, nojenta, que diz que o lobo, ele não só matou a vovozinha, como tirou a carne dela, assou, sei lá, fez a carne dela e ofereceu pra Chapeuzinho Vermelho comer. E não foi só isso, ele fez o quê? Ele tirou o sangue da vovó e colocou pra Chapeuzinho beber como se fosse vinho. Aí você pensa, ai, Chapeuzinho burro, idiota, achou que era vinho, não sei o quê. Vamos pensar que ela era uma criança e que ela não sabia o gosto de vinho. Mas vamos achar ela estranha porque ela achou legal beber sangue. Aí já tá bem nojento o negócio, já tá bem ruim, bem triste, né? E aí piora quando o lobo resolve que a Chapeuzinho precisa tirar a roupa. Aí ela tem que tirar, ela tira a roupa, gente, ela tira a roupa. Eu quando li, eu fiquei assim, porque ela tava bêbada. Aí depois eu lembrei, não tava bêbada, porque é sangue, né, o negócio, né? Mas aí ela tira a roupa, ela deita na cama. Aí o lobo vai pra cima dela. E aí, quando narrava essas histórias pras crianças, falavam e que ele devorou ela. E aí ficou, nossa, ele devorou de que maneira? Ela falava sobre os pelos da vovó, como a vovó era peluda, como a vovó tinha ombros largos, olhos grandes, como a vovó tinha algo duro e longo no meio das pernas, o que é bizarro. E aí ela fala dos dentes da vovó e é quando o lobo diz que é pra devorar ela. E o caçador só vai surgir lá na versão dos Irmãos Grimm, anos e anos depois. Minha favorita, Bella. A Bella, ela não é tão chocante também, eu acho. Eu acho que eu fiquei chocada porque não existe Gaston, gente. Não existe Gaston, não tem Gaston. A Bella tem duas irmãs. A Bella é da realeza, ela de fato é uma princesa. E o pai dela começa a perder os bens dele. Ele vai em busca de novas terras. E aí a Bella vai atrás dele, que ele sumiu. E aí tem toda a coisa de troca o pai com a Bella. E no final, as irmãs tentam fazer a Bella ficar muito tempo fora de casa. Porque elas acreditam que dessa forma, quando ela voltar pra lá, pro Castelo da Fera, ele vai comer ela, vai matar a irmã delas. Ou seja, pessoas cruéis. O que de fato me chocou é que a história é muito, muito, muito antiga. Todas essas histórias foram feitas pra assustar as criancinhas e pra preparar elas pro futuro, pro mundo afora, né? Porque naquela época, bem antiga, camponeses, né? As crianças saíam pra trabalhar ou saíam pras florestas sozinhas. Então, as histórias eram meio que pra fazer elas não acreditarem em ninguém, pra fazer com que elas se preparassem de alguma forma pro mundo fora de casa. Mas o que me chocou foi saber que era muito mais antiga a Bela e a Fera. Vem de mitologia grega, lá dos amigos Percy Jackson, sabe? E eu esqueci quais eram os deuses que tinham a ver, acho que Aristóteles e alguma outra coisa, não lembro. Mas tinha uns deuses aí a ver com isso, eu posso botar aqui na descrição pra vocês, ou aqui em algum lugar da tela, e nunca descreviam a fera de fato. Então as pessoas contavam que era um porco, elefante, javali. Eles não sabiam de fato como era a fera, então eles iam descrevendo de maneiras diferentes. Esse foi um conto criado por mulheres, não só escrito, planejado. Ele foi passando de boca a boca por mulheres, não era contado por homens, só as mulheres que contavam. E eu achei engraçado, sei lá, uma curiosidade legal, porque os outros envolvem, o lobo é ruim, e os outros aqui que eu ainda não falei, não vou falar agora. Mas esse não, era como as irmãs eram ruins, o negócio tava dentro de casa mesmo. Então naquela época, sei lá, tinha muita inveja na família, talvez. A Branca de Neve foi uma história quase real. No século XVI, houve uma princesa chamada Margaret von Waldeck. Descreviam ela como linda, como tendo a pele branca como a neve, os cabelos longos e pretos como o ébano. E elogiavam muito essa princesa, que ia casar, que ia reinar e tal. Só que ela foi envenenada e ela morreu. E teve toda uma coisa, um mistério pra descobrir quem foi que envenenou a princesa, quem foi que matou ela. E aí tinha uma coisa que envolvia a mãe dela, porque não era madrasta, e inclusive não é madrasta a história não, meus queridos, é a mãe mesmo, é a mãe. Eu fiquei muito chocada saber disso. A mãe tinha o elo lá em cima, entendeu? E aí ela não aceitava que o pessoal passasse... Que os súditos, que todo o reino passasse a elogiar a filha e não ela. Tipo assim, que mãe é essa?
Então, ela foi e pediu pro caçador pra tirar não só o coração, como o fígado, o cérebro e outras partes vitais, o rim, pra ela comer. E aí era assim, cada hora ela pedia alguma coisa pro carinha lá levar pra ela. Um dia ela descobriu lá, por causa daquele espelho X9, que a Branca estava viva. E aí ela resolve ir atrás da Branca. Aí ela vai até lá e não é só maçã não, gente. Ela vai com um corpete. Naquela época, né, os vendedores iam de porta em porta pra vender as coisas e tinham que experimentar nas pessoas pra ver que aquilo de fato funcionava. Então ela bota o corpete na Branca pra ela apertar bastante até que ela não consegue respirar e ela cai desmaiada. Aí ela vai embora achando que a filha morreu, que ela tá feliz a beça que a filha morreu. E aí os anões chegam, os anões que não são anões, e eu já vou falar disso. Eles chegam, eles tiram aquele corpete dela, porque eles acham estranho, o que é isso? Ela não usa isso. Tiram e ela volta a respirar. Passo de mágica. Depois, a mãe, a bruxa, volta lá com a mesma fantasia e a Branca, boba, nem desconfia que ela mesma... Não, eu não sei o que acontece. Eu acho que pelo menos podiam, né? Gente, ele podia mudar, né, o autor, mas não. Ele quis dizer que a Branca é idiota mesmo, né? Ah, e a Branca era uma criança de 7 anos. Tá, então talvez ela pode tá desculpada por ser meio boba, né? Ou não, não sei. E aí ela vai com um pente envenenado, que deixa a Bela com dores e a Bela desmaia mais uma vez. Aí ela vai toda feliz pra casa, a bruxa, dizendo que a filha dela morreu. Aí de novo os anões vêm pra salvar o dia. E aí tiram um pente dela e ela, de novo, tá feliz da vida de novo. Aí vem de novo a bruxa com a maçã. E aí a Branca vai e aceita a maçã, gente. Eu não me conformo com isso. Não me conformo. Ela chega lá com a maçã, ela come a maçã, ela fica entalada com a maçã envenenada. Aí os anões acham a Bela muito bonita, não querem colocar ela lá embaixo da terra, né? Eles vão deixar, fazem toda aquela cripta pra ela ficar lá, né? Linda, maravilhosa, dormindo, ou não. Morta, mas linda e maravilhosa. Até que o príncipe passa, olha pra ela, acha ela linda e quer comprar, né, todo o túmulo. Só que eu achei isso meio bizarro quando eu li. Eu pensei assim, gente, pra que esse homem, o que esse homem quer fazer com essa menina de 7 anos, levar pro castelo dele a menina morta, gente? O que ele quer? O que esse homem quer? Só que aí depois, né, lembro que a história naquela época, não podiam ver uma pessoa, um corpo que deveriam sim enterrar e tal. Então eu acredito que ele ia enterrar a Branca. E aí ele vai, bota ela na garupa lá, né, no cavalo, e aí o balançar faz com que a maçã solte, vá pra fora dela. E aí ela vive. Eu acho uma mentira, porque se a maçã tivesse envenenada, o veneno ia, né, pro corpo, não tinha essa de saiu a maçã e acabou, né? Ela só entalou mesmo, né, eu acho. Só entalou. Aí o que acontece? Eles vão lá se casar e sem saber que a rainha era a mãe da Branca de Neve, o príncipe a convida pro casamento deles. Só que aí no mesmo dia ela pergunta lá pro espelho X9 se existe alguém mais bonita do que ela. Diz que não, que a Branca tá viva, só que ele não mostra onde que ela está. E aí ela, como não podia perder a boca livre, né, ela não podia matar a filha naquele momento, ela tinha que ir pra festa do arromba, ela foi pro casamento e aí ela vê lá, de repente, a filha dela casando. E aí a Branca, pegando o espírito Cinderela da coisa, faz a mãe dançar até morrer em sapatinhos de ferro em brasa. E aí a mãe morre e tal, só que aí tem uma outra curiosidade. Assim como o nome Cinderela, que não é de repente, eu fiquei muito chocada quando eu vi que espelho, espelho meu era uma mentira. A bruxa fala mirror, mirror on the wall. Espelho, espelho na parede, mano. Gente, eu fiquei chocada. Eu fiquei assim, não, peraí, gente. Como assim? Rapunzel. Os pais da Rapunzel eram pobres. Não tem nada de realeza aqui, Disney enrolados, não. Tudo mentira. A mãe da Rapunzel demorou muito pra engravidar. E quando ela engravidou, ela tinha muito desejo de comer rapunzéis, que era legumes ou verduras, eu não me lembro. Muito desejo de comer a verdura que tinha lá na horta da vizinha, que era a bruxa. Aí a bruxa não quer dar, o marido pede pra bruxa e ela não quer dar pra mulher lá, deixa ela morrer de fome, deixa a filha nascer com a cara da verdura que ela quer.
Só que aí o marido, no meio da noite, resolve roubar, porque a esposa tá com muito desejo. A bruxa vê e ela diz que ele pode pegar contanto que ele der a criança pra ela. Eles acharam que eles iam poder fugir, só que a criança acaba vindo ao mundo antes e eles têm que entregar a criança assim. Então a Rapunzel cresce lá com a bruxa. Então tem várias versões e uma dessas versões diz que a bruxa, assim, como no Enrolados, ela fica penteando o cabelo da menina pra que ela rejuvenesça, pra que ela tenha uma mágica ali. Até o dia em que o príncipe passa por lá, vê os cabelos dela, vê ela cantando, conhece ela, ele passa lá algumas vezes e a menina fica grávida. Só que ela não tem contato com o mundo, ela não sabe sobre gravidez e tudo mais, e aí ela começa a ver que a barriga dela tá crescendo. E aí ela pergunta pra bruxa: nossa, minha barriga tá crescendo, será por que é isso? Aí a mulher vê que ela tá grávida, né? Acontece. A bruxa, com muita raiva, corta o cabelo dela, manda ela pra rua, entendeu? E ela fica vagando por aí. Quando o príncipe vai lá pra encontrar com ela, a bruxa mostra o cabelo da Rapunzel, ele acha que ela tá morta, tenta matar a bruxa, e a bruxa acaba jogando ele, e aí ele cai num monte de espinhos e fica cego. Isso que ele fica cego, ele fica vagando também por aí, sem ver nada, só com o cavalo, amigo dele. Até o dia em que a Rapunzel, que já deu à luz a 2 crianças, encontra ele e as lágrimas dela fazem com que ele enxergue novamente. Tem uma versão que dizem ser a mais antiga, chama Pernicette, algo assim, em francês, uma coisa muito mais chique do que eu tô falando agora. E nessa versão as pessoas não sabem, tem várias interpretações dessa versão, e eu acredito que essa interpretação é porque ela ou ele em francês é il, né? Então, il e ele. Então eles não tem como saber se é ela ou ele. E aí tem gente que contava como se a príncipe fosse uma princesa e ela se apaixonasse por um príncipe. Tem gente que fala como se ela se apaixonasse por uma princesa. E aí quando ela se apaixona por uma princesa não tem essa parte de criança, né? Opa! Ele simplesmente contava que a Rapunzel tinha esse romance com essa garota, com essa princesa, outra princesa, e que a bruxa descobria, mas nada de gravidez. A Pequena Sereia, gente. Ô, história triste, né, Ariel? Gente, olha só. Ariel foi a que me deixou muito triste, muito triste. Tem várias versões desses. Uma dessas versões era a versão que vinha com a verdade, parte da verdade. E quando eu li, eu fiquei, nossa, fiquei chateadíssima. Era uma época que minha mãe já não tava mais lendo pra mim, que eu tava lendo. Eu acho que se a minha mãe tivesse lido, ela não ia me contar essa parte. Ela ia trancar esse livro, ela não ia me contar isso. Eu sempre adorei a Ariel. A Bela era minha preferida, sempre, sempre, sempre. Mas a Ariel, eu sempre tive um amorzinho pela Ariel, porque eu sempre gostei de mar, sereia e essas coisas de estar no oceano. Eu sempre quis ser ruiva. Eu já fui ruiva, inclusive. Queria voltar a ser ruiva, mas deixa isso pra depois. Acontece que a Ariel, primeiro, não tem essa de que a Ariel é rebelde, a Ariel é uma boa menina, entendeu? A Ariel não tem Cinderela, não tem Branca de Neve, de nada. A Ariel é a boa da história. Quando todas as princesas completam 15 anos, elas têm o direito de subir à superfície. E aí a avó, que tem uma avó, gente, uma avó que tem um papel muito importante na história, a avó coloca ostras no lado da cauda dela, no início da cauda dela, pra indicar que ela é da realeza, então aquilo machuca muito. É o princípio da dor. Esse conto da Pequena Sereia só tem dor. Ela vai lá e ela encontra, ela vê o príncipe, se apaixona e tudo mais. E ela vai em busca da bruxa, da Úrsula, pra ela conseguir pernas. E antes disso ela salva o príncipe. E quando ela salva o príncipe, ela deixa ele lá na areia, porque ela é uma sereia. E aí tinha uma outra pessoa, né, andando, uma outra garota andando. E ele acredita que foi ela que salvou ele, ela se apaixona por ela, se apaixona por ele. E aí Ariel já fica como? Chateada. E a Ariel, arrasadora, diz assim, não, eu quero dizer pra ele que fui eu quero ir lá e falar pra ele, fui eu que te salvei, você vai casar comigo. Só que ela não vai poder falar porque ela perde a voz, na verdade ela perde a língua. A bruxa corta a língua dela, mais dor, mais sangue. E aí a Úrsula diz assim, olha, você vai ter pés, só que quando você andar, toda vez que você colocar o seu pé no chão, vai parecer que tem facas furando você. Suas pernas vão ser como cacos de vidro, ou seja, mais dor. A Ariel, que tá apaixonada, ela diz que não, ela vai aguentar. E aí ela já tá muda, sem língua. Ela vai com a perna, como se a perna estivesse saindo dela, estivesse arrancando a pele dela. Ela vai pro baile lá, ela conhece o príncipe, só que o príncipe não sabe que foi ela que salvou ele, ela não tem nem como dizer. Ela acha assim, já que o príncipe gosta de dançar, eu vou ficar dançando com ele pra encantar com a minha dança. Só que vocês imaginam, a menina tá com a perna com a sensação de que tá sendo furada. Ela passa a noite dançando com ele. Ou seja, dor, dor e dor.
A menina tá se torturando porque ela quer encantar o cara. Ou seja, Ariel, menina, para! Eu fico uma pena da Ariel, sério. Eu fiquei, Ariel, não faz isso. Daí o príncipe vai e casa lá com a menina que ele acha que, né, salvou ele. E aí a Ariel, ela quer... Ariel que não tem nome, gente. Eu tô falando Ariel, mas Ariel não tem nome. É verdade, ela não tem nome. Ela é só a sereia no conto. Daí a sereia... Não vou conseguir. A Ariel quer voltar pro mar, ela quer voltar a ser uma sereia. Só que a Úrsula diz que só tem uma forma dela ter a cauda dela de volta, a voz dela de volta. Que no caso é matando o príncipe. E como ela tem que matar o príncipe com uma adaga, e as irmãs dela precisam fazer um sacrifício pra ela ter essa adaga, que é ter os cabelos delas arrancados. Tem mais sangue. Então as irmãs dela aceitam ter os cabelos arrancados, a sentir toda aquela dor, todo aquele sangue escorrendo. E elas dão a adaga pra Ariel matar o príncipe, porque só assim ela mataria o príncipe, ela teria, né, uma vida de novo como sereia. Só que aí acontece que ela não consegue matar o príncipe e ela vai e se joga no mar desesperada e ela vira espuma do mar, porque naquela época sereias eram seres sem alma. E isso aconteceu por causa do desejo dela de ter vida eterna, de ter uma vida, porque ela queria ter uma vida como humana, né? Então, como ela não tinha uma vida como sereia, ela não tinha nem alma, né? Naquela época, ela virou uma espuma do mar. Então temos Aladdin. O que mais me chocou mais do que a história triste da Ariel, a sereia. O Aladdin me chocou porque o Aladdin é uma história que eu gosto muito. Eu sempre gostei de dança do ventre, dessas coisas de Arábia, Egito, essas coisas, sabe? Assim, bem animada, bem chamativa, sabe? Aquelas medalhinhas e tal, aqueles castelos lá, palácios super chiques e ricos, cheios de ouro. Eu adorava o mundo ideal, sabe? Cantava a beça. E eu fui Jasmine por um dia, por mais de um dia, porque eu me apresentei mais de uma vez. Eu vou colocar, como eu fiz com a Bela e a Fera, eu vou colocar o vídeo, um pedacinho agora pra vocês. Meus cabelos longos e naturais, só que não era uma peruca. E foi bem legal, eu gosto muito dessa coreografia, eu lembro dela até hoje. Vou dançar pra vocês, não, mentira. Então Aladdin me chocou porque ele se passa no futuro. No futuro. E o gênio da lâmpada, ele nasceu 10 mil anos antes do Aladdin. E aí ele menciona, ele age como, ele faz menções a músicas, a artistas que são da época dele, que foi na época que o Aladdin foi lançado. Ele nasceu naquela época, mas o Aladdin, na verdade, ele faz parte de um mundo pós-apocalíptico. É uma distopia! O Aladdin é uma distopia, gente! Tô chocada. Aladdin é uma distopia, meu gênero favorito. Tá vendo, Aladdin? Por isso que eu te adoro. O Aladdin é uma distopia pós-apocalíptica que acabamos de descobrir, né, Aladdin? Passou tanto tempo que a Arábia virou Ágrava. Ágrava. Daí, como se não bastasse essa revelação, no Aladdin não existe apenas um gênio. Temos dois gênios. Um gênio mais fraco, que é o que leva o Aladdin pra mãe dele e que não pode fazer muita coisa. E o gênio, né, fortão, que pode fazer 3 desejos. Ele pede riqueza, um palácio e a princesa, um casar com a princesa. E tem uma série de coisas que acontecem para que as pessoas tentem roubar a lâmpada dele. Ele usa um anel mágico, que na verdade, gente, não tem nada de tapete mágico. É só um anel mágico mesmo. É um anel mágico. Apenas um anel mágico.
Ele usa esse anel mágico pra poder recuperar a lâmpada. E aí ele prende o gênio pra lá para sempre. Porque ele é egoísta. O Aladdin é egoísta. O Aladdin de verdade. E aí eu prefiro o Aladdin da Disney nesse caso. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Confiram todas as redes sociais do blog aqui na caixa de descrição. Comentem me falando qual é o seu conto favorito, se vocês já conheciam alguma dessas verdades que eu falei, qual é o seu favorito da Disney, qual é a sua versão favorita, o que vocês acharam do vídeo. E deem seu like pra eu saber que vocês gostaram desse. E quem sabe eu não faço uma segunda parte falando sobre outros contos também. Um beijo e até a próxima.